nosso, ler e aprender juntos. Marcos 14, 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, suplicamos a Ti, Senhor, abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes, abençoa as senhoras em Tua igreja, na nossa congregação e nas demais congregações e igrejas, Senhor, onde as mulheres trabalham, ó Deus, dando testemunho do Teu grande poder, onde elas trabalham, meu Senhor, na visitação, no aconselhamento, no ensino, em todas as áreas da Tua igreja. As mulheres têm atuado de uma forma extraordinária, Senhor, e nós suplicamos, abençoa cada irmã, cada mãe de família, cada conselheira na Tua igreja, cada dirigente de círculo de oração, cada dirigente de consagração na Tua igreja, as líderes dos ministérios femininos nas congregações, nossa irmã Janilda Brandão no Templo Central. Abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos e irmãs, todas as Tuas servas e servos que trabalham, Pai, para o engrandecimento do Teu reino. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o desejo do meu coração, desde que eu comecei a trabalhar, foi sempre trazer a mensagem de uma forma que possa edificar os nossos ouvintes. E, para mim, não sei se eu sou fácil de ser convencido ou se eu sou mais quebrantado, não sei, eu realmente não conheço a mim mesmo, mas eu gosto de ler a palavra e gosto de expor a palavra de Deus de uma forma que os meus irmãos tenham um benefício. O tema de hoje é este: o testemunho falso de alguns contra Jesus e o falso testemunho de alguns. Muitas pessoas têm uma facilidade incrível de se abalar, de se abater, porque sofre alguma calúnia, alguma injúria, alguém que sofreu, teve um prejuízo moral, um prejuízo fraternal por causa de mentira, de um testemunho falso, de uma calúnia. Mas nós, discípulos de Jesus Cristo, não deveríamos nos abater quando isto acontece, porque o Senhor Jesus é o exemplo maior para a sua igreja. E na condição de exemplo maior para a sua igreja,
ele mesmo sofreu essas situações, ele mesmo suportou essas injustiças, e ele sendo o Filho de Deus, ele sendo inocente, ele sendo justo, ele sendo santo, ele sendo perfeito, porque Jesus era o homem perfeito do propósito original de Deus, com uma diferença que aquele propósito inicial do nosso Deus era que todos os homens tivessem aquela condição que Jesus teve na condição de ser o Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo. O nosso Deus não criou de pronto o cemitério, a morte, porque era possível o homem viver, e viver muito sem pecar e sem morrer, e quando cumprisse a sua missão, ser levado para a glória, como foram levados Enoque e Elias. Então, Jesus era um homem perfeito, e nem mesmo Jesus esteve isento, nem mesmo Jesus se livrou, nem mesmo Jesus estava isentado da falsidade das pessoas, da covardia das pessoas, do falso testemunho das pessoas. Então, nosso tema é importante para você, pelo menos eu julgo que é um tema importante, porque o Filho de Deus, na condição de exemplo máximo para os seus seguidores, ele foi injustiçado, ele foi injuriado. E por que eu não posso ser? E por que eu devo me abalar, me abater e tentar morrer, sair da igreja e praguejar e ficar mal e abandonar a fé por causa disto? Nunca, nunca. Nós devemos olhar para Jesus Cristo em tudo. Ele foi exemplo e mesmo assim não foi isentado. Ele não estava isento, ele não foi isentado de sofrer injustiças. E esse texto que nós lemos, o Marcos 14, do 53 ao 64, deixa absolutamente claro. Jesus foi levado ao sumo sacerdote. Aqui, na linguagem dos dias de hoje, na linguagem da Lava Jato, uma condução coercitiva. Jesus não foi, deixa ele falar com o sumo sacerdote, eu chego lá, bato no peito e digo a ele, eu sou justo. Não, ele foi levado. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, para ele ser ali injustiçado, para ele ser ali arguído. Então, ajuntaram-se os principais dos sacerdotes, era o sumo sacerdote e toda a classe sacerdotal. Os anciãos, que representavam as tribos, representavam os clãs, e os escribas, que representavam a doutrina, a lei, o que era produzido e distribuído nas sinagogas. O versículo 54 dá notícia do Pedro, que a essa altura ele estava ali completamente arruinado também. O seu coração, sabe Deus como estava. Ele estava no pátio da casa do sumo sacerdote, ali, e estava junto com os outros, e tinha um fogo aceso para iluminar o espaço, e diz que ele estava aquentando-se ao lume. O fogo, a fogueira, era utilizada com frequência com esta finalidade de iluminar o local, e as pessoas se aqueciam junto a esta fogueira, junto a este fogo. E Pedro estava se aquecendo ao lume, na fogueira, lá, neste fogo que estava aceso com esta finalidade. Os principais sacerdotes e todo o concílio, versículo 55 nos diz, buscavam algum testemunho contra Jesus. Eles estavam querendo incriminar Jesus a qualquer custo. Buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar.
E o versículo 55 é concluído com a seguinte sentença: e não o achavam. Por que não achavam uma forma, um crime contra Jesus? Porque não tinha. Ele era justo, ele era perfeito, então não havia um crime contra Jesus. O versículo 56 diz: porque muitos testificavam falsamente contra ele. Havia gente disposta a ser contra Jesus. É igual hoje. Hoje tem as seitas malditas por aí, que falam inclusive em Jesus, mas são inimigos da cruz de Cristo. Então, haviam pessoas com a disposição de prejudicar Jesus. Marcos 14, 56. Mas a segunda parte do versículo diz: mas os testemunhos não eram coerentes, eram histórias tão mal contadas, era algo tão nocivo, tão negativo, tão contrário às atitudes de Jesus, à prática de Jesus, ao testemunho público de como Jesus agia, como Jesus se portava na sua cidade, na sua nação, que não dava para colar, para encaixar. O versículo 56 diz: porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Os sacerdotes não queriam entrar para a história. Olha, eles pegaram um testemunho tão mal contado, o negócio, olha, como é que um sacerdote acredita numa história dessa? Então eles preferiram descartar as testemunhas. Mas apareceu algumas dessas testemunhas e disseram, levantando-se alguns, versículo 57, levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer, nós ouvimos ele falar: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens. Jesus não disse isto. Eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feitos por mãos de homens. Eles pegaram parte de uma mensagem de Jesus, que falou, quando os discípulos disseram: olha, mestre, olha que templo, olha que estrutura. E ele disse que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. E ele falou que o apóstolo João é quem traz o texto, e diz que ele falou que derrubem e em 3 dias o levantarei. Agora, Paulo está falando, ou melhor, João está falando que o Senhor Jesus se referia ao templo do seu corpo. E ele não tem essa história: isso aqui foi feito por mão de homem, eu vou fazer feito pelos anjos, ou feito por mim mesmo, ou feito de uma forma misteriosa, milagrosa. Jesus não disse. Eram testemunhos falsos. O versículo 57 diz: levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele. Era testemunho falso. Era testemunho falso. O versículo 59 diz assim: e nem assim o seu testemunho era coerente. Portanto, meus amados irmãos, não havia como condenar Jesus a não ser praticando uma injustiça ou interpretando mal a sua mensagem. Então, o sumo sacerdote dispensa as testemunhas, porque os testemunhos não serviam, não eram aproveitáveis, não dava para encaixar naquele processo. E o sumo sacerdote vai falar pessoalmente. Ele diz: você não diz nada? Não, é o versículo 60. Não diz nada, não responde, não escuta, o que estão dizendo contra ti? Mas Jesus não respondeu. Ou seja, se o testemunho daquelas pessoas, nem o sumo sacerdote aproveitou, nem o sumo sacerdote deu crédito, Jesus ia perder tempo com falsas testemunhas. Jesus não perdia tempo com falsas testemunhas. E Jesus não perde tempo hoje com falsas testemunhas. Você tem que ser uma testemunha fiel. Eu devo ser uma testemunha fiel. Se você for infiel, não tem espaço
na atenção de Jesus. Infiéis, Jesus não perde tempo com infiéis. Jesus não perde tempo com falsários. Jesus não perdeu tempo. O sumo sacerdote levanta-se no sinédrio e pergunta: tu não tem nada a dizer? Não responde nada, mesmo ouvindo que eles testificam contra ti. É o versículo 60. E Jesus, calado estava, calado permaneceu. O sumo sacerdote agora é quem instiga Jesus. Perguntou novamente: tu não diz nada? És tu o Filho, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? O sumo sacerdote parece que queria. É como se ele quisesse, mas ele abominou ouvir, porque Jesus respondeu com uma expressão que fazia o sumo sacerdote tremer. Jesus disse: eu sou. E eu sou, traduzido do grego ego e me, significa eu sou Deus. É quando Deus falou com Moisés e disse: eu sou. Eu sou. Só Deus pode dizer eu sou. E os judeus ainda hoje não dizem eu sou. Os judeus não dizem. Se você perguntar ao judeu mais simples: você é o pai desta criança aqui? Ele vai dizer: esta criança é minha filha. Este menino é meu filho. Você é o esposo daquela senhora lá? Ele não vai dizer eu sou. Ele vai dizer: aquela esposa é minha senhora. Aquela senhora é minha esposa. Bom, eles não usam essa expressão, porque eles temem tomar o santo nome em vão. E Jesus disse: eu sou. E não calou-se mais, não parou com a expressão eu sou. Ele disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus deixou claro, ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho bendito de Deus, o Filho do Deus bendito, como o sumo sacerdote perguntou. E ele disse: vocês verão o Filho do Homem assentado do lado direito de Deus, à destra da majestade, à destra do Deus Todo-Poderoso, e também vindo sobre as nuvens do céu. Nesta hora, o sumo sacerdote não suporta ouvir aquilo ali e não quer mais ouvir nada. Ele simplesmente rasga as suas vestes. Era um costume, era uma demonstração radical de que não suportaria a blasfêmia suposta que havia escutado dos lábios sacrossantos de Jesus Cristo. Só Jesus podia dizer: eu sou, porque ele era o Filho de Deus, ele era o Filho de homem, o Filho do homem sentado no banco dos réus, na presença do sumo sacerdote, mas era o mistério de Deus. E no versículo 63, o sumo sacerdote, no gesto máximo de demonstração de desagrado, desespero, desprezo por uma blasfêmia, ele rasga suas vestes e proclama: não necessitamos mais testemunhas. Para que mais testemunhas? Não precisamos mais. Ele agora disse o que nos ordena e obriga a executá-lo. Não precisamos mais de testemunhas. Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Para eles, Jesus estava blasfemando. Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos consideraram Jesus digno de morte. É culpado, digno de morte. Meus queridos irmãos, isto aconteceu com Jesus.
por causa do amor dele por nós. Meu querido ouvinte, isto aconteceu com Jesus por causa do amor dele por você. O Senhor Jesus continua amando, o Senhor Jesus continua falando, o Senhor Jesus continua sendo o Filho de Deus, o Eu Sou. E ele é o que foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Ele há de vir e ele há de julgar os vivos e os mortos. Ele vem arrebatar a sua igreja. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida, o seu lar. Que Deus abençoe as senhoras na igreja dele, na sua santa igreja. Que cada mulher tenha a disposição de servir a Deus sem utilizar subterfúgios. Que as mulheres que estão em evidências na liderança da igreja, porque nós louvamos a Deus, existem milhares de mulheres importantes, instrumentos de Deus, instrumentos do Senhor na sua igreja. Escrevendo, ensinando, compondo, cantando, ajudando, conduzindo, regendo conjuntos, participando de orquestras. Olha, existem milhares de mulheres do mais alto nível a serviço do reino de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida, as nossas vidas, a vida de cada membro do seu corpo, que é a igreja. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Ó Senhor, guarda a tua igreja, dá graça aos meus irmãos, manifesta a tua glória, o teu poder, ensina-nos, ó Deus, a te servir com mais graça, com mais alegria. Pai bondoso, Pai santo, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã será apresentado o programa pelas senhoras na nossa congregação, terceira etapa do Conjunto Ceará. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.